Eu que nunca tive a intenção, mas hoje eu vou quebrar seu coração. Bom, agora me contem se vocês sabem de quem que é essa música. Deixe aqui nos comentários. Pessoal, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao nosso canal, ao meu vídeo. Já se inscreve para não perder nenhuma novidade. Se você está vendo esse vídeo, talvez você tenha caído de paraquedas, mas talvez você está acompanhando nossa série que fala sobre a importância de ter a sua marca registrada. E hoje eu venho aqui falar para vocês sobre como que de vez em quando a gente não tem notícias boas para dar. É isso mesmo. Nem sempre eu sou portadora de boas notícias e vez ou outra eu preciso dizer para o empreendedor, para a empreendedora que aquela marca ela não pode ser registrada, tá? Então eu digo com tristeza, é claro, porque não é só uma marca registrada, é um sonho de uma pessoa. Ela idealizou aquele negócio, ela investiu tempo, ela investiu dinheiro. Então quando a gente traz para vocês a ideia de lá no momento embrionário, você já registrar sua marca, você já se atentar, muitas vezes para criar uma marca que possa ser registrada, é sobre isso que a gente está falando. E eu vou trazer aqui alguns exemplos, tá? Claro que alguns têm um final feliz, outros nem têm tanto final feliz. Alguns são amplamente conhecidos e outros são de casos que a gente acabou passando aqui pela empresa. Bom, imagine que você, né, tá aí toda trabalhada no método SV. Que método é esse, Michele? O método da civirologia, né? Você precisa se virar para fazer uma renda extra, para conseguir um dinheiro, porque as contas estão chegando e não tá batendo, né? Então você acaba abrindo um negócio ou, né, abrindo um negócio, não necessariamente alugar um ponto e começar a trabalhar ali, gente. Mas você faz ali, por exemplo, bolos para vender. E você começa a vender bolo e se você faz um bolo para um evento especial, um bolo muito grande, e esse bolo fica uma delícia. E daí todo mundo diz assim: olha, você tem talento para isso, por que você não começa a vender? Você fala: poxa, eu vou tentar. E dá certo, e eis que você cresce de uma maneira assim, uau! E aí você acaba abrindo sim o seu primeiro ponto, sua primeira loja física. E as coisas vão caminhando tão bem que chega uma pessoa e fala para você: olha, isso é muito bom, isso merece estar em mais lugares, não só aqui do Brasil. Eu vou abrir uma loja com o seu nome, com o seu know-how fora, né? A gente já vê aí um momento de franquia, né? E essa pessoa abre realmente, você começa a expandir aqui no Brasil também. Tudo lindo, tudo maravilhoso, você está muito feliz. Você já tem muitas lojas espalhadas pelo país, você já está operando aí no modelo franquia e eis que você descobre que você vai precisar registrar sua marca. E aí, gente, começa a saga. Uma advogada, né, que você escolheu para cuidar daquele processo, chega para você e diz: olha, não sou portadora de boas notícias. Essa marca não pode ser registrada. Meu Deus, imagina o desespero. Dois desesperos. Primeiro, você precisa criar uma marca nova, um nome novo para sua marca, uma identidade visual. E segundo, você já tem 70 lojas, mais de 70 lojas de modelo de franquia. Você vai ter que absorver o custo disso tudo. Pois bem, gente, nesse momento de desespero, ela teve uma iluminação e ela criou então o nome. Que nome foi esse? Ela se inspirou nos seus filhos, Sofia e Diego. Então ela uniu a inicial dos dois e eis que surge o quê? A Sodier Doces. Gente, essa história é a história da Cleusa Maria, tá? A proprietária da Sodier Doces. Foi ela quem criou. Inclusive, essa história é real. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, onde ela concedeu uma entrevista para a Nath Arcuri e ela conta sobre esse momento. Ela fala, a Nath pergunta para ela qual foi o momento que ela sentiu que estava tudo bem. E ela relata que foi esse momento que ela já tinha um bom dinheiro guardado, mas aí ela descobriu que a marca dela não poderia ser registrada. Ela teve que refazer a marca e ela não pode, gente, olha só. Dois pontos aqui para ressaltar. Primeiro, a lei de franquias mudou. Então agora, antes de você franquear, você precisa ter a marca registrada. E segundo ponto, você não pode repassar esses custos para os seus franqueados. Então você tem que segurar tudo. E ela relata, então, vocês podem clicar aqui no link abaixo e verificar. Ela fala que ela gastou quase 3 milhões de reais para colocar a marca dela em pé de novo, porque ela precisou mudar
tudo, desde as fachadas, aos uniformes, comandas, notas, contratos, tapete. Ela fala até do tapete, gente, da loja. Então ela precisou mudar tudo, tudo. Gente, que levava o nome antigo, ela precisou substituir pelo novo. E ela fala que quase foi a falência nesse momento. Pensa, gente, se a gente não tivesse a Dia Doce por causa desse detalhe. Então, quando a gente traz aqui a ideia para vocês que cuidar da marca é essencial desde o início, é por questões como essa. Outro empreendedor que ensina pra gente que a gente deve ter esse cuidado. Não vou contar o nome dele também, né? Mas ele já contou essa história também no talk show do Danilo Gentili. Eu vou deixar o link aqui abaixo também dele contando esse momento, né? Ele saiu do emprego, pegou tudo que ele tinha, tudo, e investiu em uma escola de inglês. E ele escolheu o nome para a escola dele, simplesmente mandou fazer uniforme, material e fachada e não sei o que. E, gente, quando ele inaugurar, o que ele descobriu? Ele recebeu uma notificação extrajudicial de uma empresa falando que ele estava utilizando uma marca já registrada, que isso era uso indevido de marca e que se ele não cessasse, ele seria processado. E isso é verdade, gente. Sim, isso é o uso indevido de marca, tá? Então, a gente não pode utilizar uma marca registrada, porque a gente corre o risco, sim, de ser processado. E aí, gente, bateu o desespero nele, porque ele tinha gastado tudo que ele tinha juntado, feito empréstimo, ou seja, ele estava ali, ó, ele não tinha margem para errar. Ele falou assim, o que eu vou fazer? Ele juntou todos os professores dele, que era uma escola de inglês, e falou assim, nós precisamos criar um nome que tenha a letra W. Por quê? Porque a marca era Winner. Mas, para a sorte dele, ele tinha colocado W na maioria dos materiais. Ele falou assim, vamos ter que arrumar um nome com W e que já possa ser registrado, para a gente não correr esse risco de novo. E eis que surge o quê? A WhatsApp. Gente, essa lição quem trouxe para nós foi o Flávio Augusto. Então, hoje ele fala muito sobre a importância de registrar a marca, né? E conta essa história dele, porque, de fato, ele já tinha gastado tudo, né? Não tinha mais de onde tirar e, infelizmente, ele havia começado a explorar comercialmente uma marca que não era dele. Ele até fala que ele acreditava, assim como muitos empresários acreditam, que por estar registrado na junta comercial, ele não precisava registrar a marca dele. Então, a gente volta de novo naquele assunto, né? Por isso que eu comecei com a musiquinha. Hoje eu vou quebrar seu coração. É o que, gente? Muitas pessoas acreditam que o CNPJ, que o nome fantasia, que a arroba do Instagram ou que o domínio do site garantem a marca. Isso não garante a sua marca, tá? O seu CNPJ é para fins fiscais e tributários. Olha só o que significa CNPJ, gente. Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Então, é para que você forneça ali suas informações para a Receita Federal, para a Receita Estadual, Municipal, para que você consiga alvarás e etc. Para que você trate de relação de fornecedor com fornecedor, para que você constitua contratos, isso aí em relação à tributação que vai te ajudar. O arroba do Instagram é como as pessoas vão te encontrar no Instagram, tá bom? Então, por exemplo, o meu é arroba Michele Ramos ADV, da empresa, arroba Amora A Digital. Então, as pessoas vão me encontrar dessa maneira, mas isso também não garante que a marca é minha. O domínio, o que é o domínio? Gente, o domínio é o seu endereço na internet, www. Aí vem o nome da sua empresa, né? No meu caso é amora.digital, @michelleramos.adv.br. Então isso é a forma como as pessoas vão nos encontrar na internet, mas isso também não garante a marca. Michele, mas eu abri o CNPJ e lá no nome fantasia eu consegui colocar o nome da minha empresa, eu consegui colocar lá Amora Digital. Ok, mas isso não garante que a marca é sua, gente. Inclusive, muitas vezes o nome fantasia ali sequer vai corresponder à marca que você vai registrar. Deixa eu trazer uma explicação aqui para vocês. Eu gosto de pegar um pouquinho o exemplo das pernambucanas, né? Que lá no CNPJ dela está escrito Ludgren Tecidos, mas ela tem as pernambucanas, ela tem uma marca de roupas próprias, então ela tem N marcas. A empresa é detentora de várias marcas e isso também é possível,
tá bom? Não tem nenhum impedimento, não tem problema. Então, você ter ou não um nome fantasia idêntico à marca que você vai registrar, não faz diferença. E muitas pessoas acreditam que, porque como ela conseguiu fazer a escolha daquele nome, a junta não barrou ela, ela é dona da marca. Gente, artigo 129 da LPI traz que o proprietário da marca é aquele que registra perante o INPI. Então, o INPI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, é o único órgão no Brasil responsável por conceder ou não o registro de uma marca. Lembrando que para obter o registro, você vai realmente passar por um processo. Tem a fase de pesquisa preliminar, não é simplesmente chegar e depositar o seu pedido de registro de marca. A gente precisa ver se já não existe uma marca registrada igual ou extremamente similar à sua na mesma área de atuação que vai atrapalhar o seu registro. Então, por hoje ficamos com essas duas histórias. Bom, antes da gente finalizar esse vídeo, eu queria deixar com vocês um exemplo de um caso que apareceu aqui para nós. O que acontece? Às vezes eu trago esse exemplo da Cleusa Maria, do Flávio Augusto, por serem figuras mais conhecidas. Mas eu também gosto de trazer alguns casos, porque as pessoas falam assim, Michelle, isso jamais aconteceria comigo, porque eu sou um comércio pequeno e etc. Não, pessoal, a gente está sujeito sim a passar por isso. Olha só, vou contar dois casos aqui rapidinho para vocês. Um era de uma empresa que existia aqui há mais de 20 anos, é uma empresa familiar e veio para a cidade uma outra empresa na mesma área de atuação exatamente com o mesmo nome. E quando essa família me procurou, infelizmente a empresa que veio para a cidade já havia conseguido o registro da marca. Com isso, a gente não pôde fazer o registro da marca dela e ela precisou refazer tudo, gente. Criar outro nome, identidade visual, refazer tudo para que então a gente pudesse registrar, tá? Até mesmo porque a outra empresa falou, olha, vocês vão ter que alterar, a marca é nossa, até os fornecedores estavam ficando confusos com as marcas idênticas. Um outro caso que aconteceu é quando a gente fala para vocês que tem mais de uma classe para registrar, não é simplesmente para empurrar registro, é porque nós sabemos dos riscos que vocês correm sem fazer todos os registros. É uma empresa de marketing que ela deveria ter feito o registro em 3 classes, porque às vezes você vai falar assim, ai, Michelle, mas marketing a gente trabalha só fazendo a propaganda para a pessoa. Não, pessoal. Se você desenvolve identidade visual, se você faz os posts para serem soltos nas redes sociais, se você fotografa, se você captura vídeos, faz fotos, traça a estratégia ali do perfil, é mais de uma classe. E essa empresa registrou em apenas 2, tá? Com outra pessoa, não foi conosco. E aí, de repente, ela fez uma pesquisa ali no INPI e descobriu que uma outra empresa com o mesmo nome foi lá e registrou na única classe que ela deixou de registrar. E agora, o que ela teria gasto bem menos antes e não estaria correndo risco, ela vai ter que gastar o dobro e vai ser todo uma dor de cabeça para tentar anular esse outro registro. E mesmo assim nós não podemos garantir o sucesso dessa anulação, até mesmo porque já lemos decisões, pessoal, judicial em relação à disputa de registro de marcas, trazendo que se a pessoa sabia da importância, por que não fez antes e deixou isso ir parar no judiciário? Então, assim, quando a gente fala sobre registro de marca, a marca é verdadeiramente uma propriedade, tá? Então, tem que cuidar, tem que zelar, assim como um carro, assim como uma casa, inclusive a marca compõe a herança. Então não deixe de fazer o seu registro de marca. E se você gosta de conteúdos como esse, quer ficar aí por dentro de negócios, propriedade intelectual, direito digital, já sabe, né? Ativa o sininho e se inscreve no canal, porque vai ter vídeo direto falando sobre todos esses temas.